Crônicas, versículo 29. Olhe só o que está escrito. Porque o tabernáculo do Senhor, que Moisés fizera no deserto, e o altar do holocausto, estavam naquele tempo no alto de Gibeon. Diga comigo, estavam no alto de Gibeon. Agora, muita atenção a isso aqui, que isso é muito sério, que está escrito no verso 30. E não podia Davi ir perante ele, ou seja, perante o alto do Senhor que estava, perante o holocausto, o altar do holocausto que estava em Gibeon. Não podia Davi ir perante ele consultar a Deus, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Eu vou dar uma pausa aqui para te dizer rápido e te contextualizar. Um evento, um episódio marcou Davi, mas o marcou de uma maneira tão tremenda, uma visão o chocou e um fato o atemorizou de uma maneira tão terrível, que ele simplesmente nunca mais, a partir daquele dia, conseguiu frequentar um lugar. Agora, uma coisa é você decidir, ou mesmo ser forçado por alguma circunstância X ou Y, não frequentar mais um lugar. Qual lugar? Uma padaria. Ah, mas tem outras 10. Ok. Qual lugar? Há um mercado, mas tem outros 5. Só que este lugar que Davi vetou de frequentar era nada mais, nada menos o lugar onde estava o holocausto do Senhor. Ok. Agora, veja comigo o que está escrito no segundo, agora é o segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, agora é o segundo. Capítulo de número 1, verso de número 3. Agora nós não vamos falar de Davi. Agora nós vamos falar de Salomão. De quem vamos falar? Pode fazer um algo. Sabe o que é um algo? Aleluia. É um algo. Pode fazer um algo. Está escrito assim: e foi Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeon, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Nós estamos olhando de um lado praticamente o fim da trajetória de um homem de Deus. Que homem de Deus? Davi. Por outro lado, agora estamos olhando o início da trajetória de um outro grande homem de Deus. Quem é? Salomão. Como Davi terminou, como Davi iniciou o último ciclo, a última etapa da sua vida e do seu reinado, deixando de ir em um lugar. Como Salomão começou sua vida, seu reinado, indo no lugar que seu pai deixou de ir. E que lugar é esse? O lugar aonde estava o altar do Senhor. Por uma questão, e eu já lhe disse, de medo, por ter sido tomado pelo terror de uma visão, entendo, terrível, um anjo do Senhor, um anjo da parte de Deus que veio por uma ação equivocada de Davi, puniu a Israel naquele dia, e houve pranto, houve dor, houve mortes. E aterrorizado por aquela visão, Davi toma uma iniciativa, mas essa iniciativa viria lhe custar caro demais, porque escute, uma coisa é você tomar a decisão sábia de não ir em lugares onde Deus não está, que bom. Uma outra coisa é você não frequentar mais os lugares onde Deus te espera. Não é apenas riscada a lista de um lugar de frequência. Não é riscada a lista uma loja, porque eu não fui bem tratado na loja X, então não compro mais nada lá. Eu já fiz isso. Alguém aqui já deixou de comprar numa loja porque foi mal recebido, maltratado? Alguém aqui? Agora, vamos supor que seja uma sapataria. Você ficou descalço por causa disso? Sim ou não? Não, existem outros 10, outros 5, outros 50 lojas de sapato, mas altar só tem um. Se você decide não ir mais lá, você decidiu viver longe dele para sempre. Agora eu olho para a vida de Salomão e a vida de um homem intrigante, a vida de um homem que qualquer pessoa, seja dentro da igreja ou fora da igreja, qualquer historiador, qualquer pessoa que estude a história da humanidade, reverencia esse homem por sua sabedoria, seu poder, seus atos políticos, tudo que ele fez, tudo que ele empreendeu, o gigantesco patrimônio que ele construiu, e tudo isso começou num dia. Tudo isso começou com um gesto. O gesto de um homem que decidiu que sua vida começaria
frequentando um lugar que alguém deixou de ir, mas ele entendeu que não havia vida, nem reino, nem sabedoria, nem ciência, não havia poder, não havia riqueza, não havia nada que pudesse ser startado na vida dele, antes de que ele fosse lá, aonde alguém deixou de ir, mas ele não vai deixar de ir, um lugar que alguém deixou de frequentar, mas ele não vai deixar de frequentar. Por que eu estou dizendo isso para alguém nesta noite aqui? Porque são muitos os exemplos das pessoas que deixaram de ir lá, são muitos os exemplos daqueles que abandonaram as águas, abandonaram o altar, abandonaram o fogo, abandonaram a súplica, foram motivados por uma ou outra coisa, decepcionados aqui, foram machucados acolá, visões os estarreceram, algumas coisas os aborreceram, e eles decidiram riscar o lugar do encontro com Deus de seus mapas, dos seus lugares a serem frequentados. Mas alguém que está aqui, alguém que sou eu, alguém que está me ouvindo aqui na conferência ouça nesta noite, alguém está entendendo que não há governo, não há princípio, não há crescimento, não há riqueza, não há dom, não há ministério, não há nada pode ser iniciado, nada pode ser primiciado sem que antes eu decida. Eu vou lá, aonde alguém deixou de ir, mas eu vou lá, aonde alguém banalizou, mas eu vou lá, eu vou voltar ao lugar secreto, vou voltar a trancar a porta do meu quarto. Não me importa quem não acredita mais no lugar, eu ainda acredito no lugar. Não me importa quem construiu narrativas que o tornem escusado da responsabilidade de estar no altar. Eu vou começar alguma coisa na minha vida, recuperando valores antigos, essências perdidas. Eu não deixarei de estar no altar. Oh glória! O que você está querendo começar? É um empreendimento? Vá lá no altar. O que você está querendo começar? Um ministério? Procure saber quais lugares foram abandonados por muitas pessoas nos ciclos finais de seus ministérios e resolva começar o seu ministério indo exatamente aonde alguns deixaram de ir. Decida começar seu ministério exatamente fincando os seus pés em lugares que algumas pessoas começaram a achar desinteressantes, começaram a achar que não tinham muito mais brilho ou glamour, e trocaram estes lugares de altar, lugares de entrega, lugares de devoção, lugares de súplica, trocaram estes lugares por outros lugares que lhes pareciam mais sociáveis, mais glamourizados, mais elitizados, mais estilizados, mas que nunca, jamais, em hipótese alguma, terão o mesmo poder liberador que existe no altar. Eu tenho uma pá de gente muito enganada nesses dias, trocando o altar da adoração, da súplica e da devoção por outros lugares supostamente mais glamourosos ou mais sociáveis, onde se fazem mais networks ou isso ou aquilo, enquanto o lugar secreto deixado por muitos ainda é a chave para o sucesso de alguém. E eu não vou abrir mão do que Deus está me dizendo. Ele está me dizendo: uns deixaram de ir, mas outros vão voltar a frequentar esse lugar. Oh glória! Salomão, como tudo começou na sua vida? Eu olhei para trás e vi que meu pai deixou de frequentar um lugar de intimidade. Mas quando eu comecei, eu não comecei reproduzindo o erro da geração anterior à minha. Eu comecei fazendo o que eles deixaram de fazer. As coisas que estão para trás de nós na linha do tempo, atenção, as coisas que estão para trás de nós na linha do tempo não estão lá à toa. Os erros cometidos por pessoas na linha do tempo atrás de nós não estão lá para serem replicados, estão lá para serem corrigidos. Eles deixaram de ir, eu vou. Deixaram de crer, eu creio. Relativizaram princípios, eu retornarei a esses princípios. Relativizaram valores, eu vou mergulhar no coração dos valores do céu. Eles deixaram de crer em coisas, eu crerei absurdamente mais do que nunca em cada um. Oh, alguém me acompanha na noite desse dia? Vamos ler um versículo lindo. Assim Salomão veio a Jerusalém. Diga comigo, Jerusalém. Pastor, o que tem lá? Tem lá trono, coroa. Pastor, o que tem lá?
riqueza, governo, autoridade. Isso é para onde ele está indo. Mas veja de onde ele está vindo. Está escrito. Está escrito. Ele foi para lá. Para onde? Para Jerusalém, onde tinha riqueza, fama, poder, tudo isso. Mas de onde ele vinha? Está escrito. Ele veio do altar que estava em Gibeon. Sabe qual é o nosso maior problema? Nós só estamos olhando onde as pessoas chegaram e não estamos nos perguntando de onde elas vieram. Elas estão em Jerusalém agora, elas estão onde eu e você queríamos estar. Alcançaram o sucesso, alcançaram os dons, são usadas por Deus com profundidade. Elas são grandes empresários, empreendedores de sucesso. Onde elas estão agora? Em Jerusalém? Muito bom, mas pergunte para elas por onde elas passaram antes de chegar onde estão agora. Porque se você perguntar a um homem como Salomão, ele vai te dizer: hoje eu estou em Jerusalém, mas ontem eu estava no alto de Gibeon. Hoje eu estou em Jerusalém, mas ontem eu estava sacrificando diante do Senhor. Hoje eu estou em Jerusalém, mas ontem eu estava ouvindo Deus falar comigo. Hoje eu estou em Jerusalém, mas ontem eu estava frequentando o lugar que muitos abandonaram, mas eu sei que não posso deixar de ir. Hoje eu estou em Jerusalém, mas ontem eu estava lá, no lugar que gerações anteriores até desprezaram, mas que eu entendi que não era possível começar nada sem antes passar por lá. Oh, glória! O que mais estarrecia as pessoas? Eu encerro todas as pessoas em Salomão. Diga: sabedoria e riqueza. Quando isso foi dado a Salomão? Numa noite. Quando foi dado? Quando foi dado? Verso 7. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. Naquela mesma noite. Quantas vezes você já falou uma coisa parecida com essa? Naquele mesmo dia, naquela mesma hora, naquela mesma noite. Quando dois eventos acontecem na mesma hora, no mesmo dia ou na mesma noite, se a Bíblia está usando a expressão naquela mesma noite para anunciar um evento, qual evento? O evento onde Deus diz para Salomão: peça o que você quiser. Mas se a Bíblia está usando a expressão naquela mesma noite, a Bíblia está dizendo na noite onde um evento já havia acontecido, Deus estatou outro. E qual é o evento? O altar de Gibeon. Qual é o evento? De Gibeá, melhor. Perdão, Gibeon. Qual é o evento? A ida ao alto de Gibeon. Qual é o evento? A entrega e o sacrifício de 1000 holocaustos diante da presença do Senhor. O que eu quero que você entenda na noite desse dia? Se esta noite for uma noite onde nós consigamos subir a esse lugar, entregar uma adoração que não entregamos, apresentar um sacrifício que não apresentamos. Se nós conseguimos ir a este lugar e viver o que ainda não vivemos nesse ano de 2021, Deus vai ver o evento que está acontecendo esta noite e vai dizer: eu também vou fazer um evento nessa mesma noite. A grande questão é que algumas noites não são para nós uma noite de liberação, um evento onde Deus pode dizer: pede o que você quer. Por quê? Porque o que fazemos nesta noite repele o evento de Deus. Eu preciso iniciar a noite fazendo uma coisa que Deus olhe e diga: na mesma noite eu vou fazer uma coisa por você também. Esta noite aqui nós não estamos repelindo a agir de Deus. Esta noite aqui não estamos afugentando a presença do Espírito. Nesta noite dois eventos vão se sobrepor: a minha entrega e a resposta dele, a minha entrega e as liberações dele, a minha entrega e ele dizendo: pede o que você quiser. Eu vou ouvir algo dele esta noite, porque primeiro eu vou entregar a ele alguma coisa. Oh, aleluia. Por favor, diga para umas 3 pessoas perto de você, diga: na mesma noite. Muito fraco, você pode fazer melhor, diga: na mesma noite. Diga: nesta noite Deus pode
Deus pode colocar mais um evento no calendário, porque se nesta noite nós fizermos tudo por Ele e para Ele, Ele também pode vir nesta noite e fazer algo que mudará a sua história. Quem acredita, por favor, jogue a mão lá no terceiro andar, abre a boca e faça o barulho mais estrondoso que você já fez no ano de 2021. Eu não sei os lugares que outras pessoas estão ignorando ir, mas nós, Senhor, nós iremos. Eu não sei o que elas decidiram relativizar, mas nós creremos absolutamente. Eu não sei o que elas decidiram desacreditar, mas nós creremos até o fim. Ainda que alguém do vulto de Davi, ainda que heróis, ainda que homens que julgamos grandes, ainda que personalidades poderosas do teu reino decidam abandonar a frequência do altar, nós não tomaremos eles por exemplo, continuaremos respeitando suas histórias, mas não reproduziremos seus tropeços. Ainda que pessoas que respeitamos nesta nação, ainda que homens e mulheres que reputamos o tempo inteiro como sendo homens ou mulheres de Deus, nós os acompanharemos enquanto eles forem ao teu altar. Quando deixarem de ir, já não os acompanharemos mais, porque não há vida fora do teu altar. Não há vida. Não há vida fora do teu altar. Porque até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei os teus altares, Rei meu e Deus meu. Celebre com palmas e cele esta palavra dizendo amém.